Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Estatística Experimental. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o delineamento em quadrado latino, o DQL. Nós já falamos, sobre o delineamento inteiramente casualizado, que por sua vez ele utiliza os dois princípios básicos da experimentação, que é a repetição e a casualização. Depois nós vimos o delineamento em blocos casualizados, que por sua vez faz uso também da repetição, casualização, e, por sua vez, também o uso do princípio do controle local. Agora, nós temos o delineamento em quadrado latino, que também, por sua vez, faz uso do princípio da repetição, da casualização, mas ele faz o uso do princípio do controle local duas vezes, Então, é utilizado também duas vezes o princípio do controle local na casualização para controlar o efeito de dois fatores perturbadores que causam variabilidade entre as unidades experimentais. Então, de forma a controlar essa variabilidade, é necessário dividir as unidades experimentais em blocos homogêneos de unidades experimentais em relação a cada fator perturbador. Então, desta forma, nós temos que o número de blocos para cada fator perturbador deve ser igual ao número de tratamentos. Uma vez formados os blocos, distribui-se os tratamentos ao acaso com a restrição que cada tratamento seja designado uma única vez em cada um dos blocos dos dois fatores controlados. Então, geralmente, a configuração de um experimento instalado segundo o delineamento quadrado latino, DQL, nós temos que os níveis de um fator perturbador são identificados por linhas, em uma tabela de dupla entrada, e os níveis do outro fator perturbador são identificados por colunas. Então, nós fazemos aí uma blocagem num sentido e outra blocagem em outro sentido. Então, em um sentido é chamado de linhas, e o outro de colunas. Então, daí a gente tem um exemplo de um croquis para um delineamento em quadrado latino, onde nós temos aí 5 linhas, 5 colunas, e temos os tratamentos aí casualizados, tanto nas linhas quanto nas colunas. Perceba que nós temos também 5 tratamentos, A, B, C, D e E. E aí, cada tratamento aparece uma única vez em cada linha e dentro de cada coluna. Então, vamos ver alguns exemplos aí sobre esse delineamento. Em um laboratório, devem ser comparados 5 métodos de análise, A, B, C, D e E, programados em 5 dias úteis, e em cada dia é feita uma análise a cada hora, num período de 5 horas. O quadrado latino assegura que todos os métodos sejam processados uma vez em cada período e em cada dia. Daí a gente tem um croquis que ilustra essa configuração a ser adotada. Então, nesse caso, nós temos aí dois fatores perturbadores. Um são os dias, o outro fator perturbador é o período. Então, nós fazemos aí uma blocagem por dia e outra blocagem por coluna. O princípio do controle local feito para dias e o princípio do controle local para período. Daí percebam que neste delineamento aí o que acontece, Cada tratamento aparece uma única vez dentro de cada dia e também uma única vez dentro de cada período. Então, essa é uma característica aí do DQL. E também perceba que nós temos aí que o número de dias é igual ao número de períodos. E também, consequentemente, é igual ao número de tratamentos. Nesse caso, a gente tem os tratamentos A, B, C, D e E. E temos aí 5 períodos, 5 dias. Então, 5 vezes 5, 25. Um segundo exemplo aí. Considera um experimento de competição de 6 variedades de cana-de-açúcar, em que a área experimental apresenta gradiente de fertilidade do solo em 2 direções. Então, é como se eu tivesse um gradiente de fertilidade na direção horizontal e outro gradiente de fertilidade na direção vertical. Eu poderia, então, construir ou fazer um controle local, fazendo uma blocagem, para uma direção e para outra direção. Por exemplo, na direção vertical, eu poderia fazer uma blocagem aí, ou seja, por colunas, e fazer uma blocagem aí por linhas, que seria na direção horizontal. Portanto, a gente aplica o princípio de controle local aí na direção vertical e na direção horizontal.
E daí a gente tem um croquis desse experimento aí, né? Nós temos as linhas, nesse caso são 6 linhas, e temos as colunas, nesse caso são 6 colunas. E perceba que nós temos aí os tratamentos A, B, C, D, E e F, né? Ou seja, 6 tratamentos. Então, a gente visualiza que o número de linhas é igual ao número de colunas, que é igual ao número de tratamentos, né? E também é bastante claro que em cada coluna, né, cada tratamento aparece uma única vez, né, dentro de cada coluna. E aparece uma única vez dentro de cada linha, né? É também muito importante dizer que a blocagem feita na direção vertical, ou seja, por colunas, vai formar colunas, né, ou seja, blocos que são mais homogêneos internamente, porém eles são heterogêneos entre si. A mesma coisa é válida para as linhas, né? A gente vai formar blocos aí, né, na direção horizontal, são as linhas, né? De tal forma que dentro de cada linha seja o mais homogêneo possível, porém existe uma heterogeneidade entre linhas. Né? Daí eu acho que já fica um pouco claro para nós que neste caso, né, nós temos 6 tratamentos, portanto nós temos 6 vezes 6, 36 observações. E no caso anterior, tratamentos, e tínhamos 25 observações, 5 vezes 5, 25. Então por isso que a gente fala de delineamento em quadrado, né? Quadrado por quê? Porque o número de observações vai ser o número de tratamentos elevado ao quadrado. Então a gente tem algumas características gerais aí deste delineamento, né? O quadrado latino, então, ele é um delineamento apropriado para ambientes experimentais heterogêneos, né? Principalmente nesse caso quando a gente tem, ou é assegurado, que a gente tem variabilidade em 2 direções aí, por exemplo, conforme foi mostrado no exemplo anterior. É proposto, né, com a finalidade de controlar 2 fontes de variabilidade, né, presente nas unidades experimentais. Daí a gente tem que o controle local é feito, né, estabelecendo 2 tipos de blocos completos, que são as linhas, né, são homogêneas para um fator de variabilidade nas unidades experimentais, e as colunas, né, que são homogêneas para o outro fator de variação nas parcelas. Os tratamentos são distribuídos de forma que apareçam somente uma única vez em cada linha e em cada coluna, conforme a gente já falou. E o número total de unidades experimentais necessárias para um experimento, né, neste delineamento é igual a I ao quadrado, né, sendo I o número de tratamentos. Nós temos então que o número de tratamentos, né, ele, por sua vez, é igual ao número de repetições. Então, na verdade, nós temos que o número de tratamentos é igual ao número de repetições, que, por sua vez, é igual ao número de linhas, que é igual ao número de colunas. Este delineamento é aconselhável, né, quando o número de tratamentos oscila entre 3 a 10. Né? Geralmente, a gente não tem um delineamento quadrado latino, por exemplo, com mais aí de 10 tratamentos. Por quê? Porque o que vai acontecer? O número de observações vai ser o quadrado do número de tratamentos. Então, por conta disso, pode ser que seja uma dificuldade instalar este delineamento quando você tenha muitos tratamentos, né? Porque você vai ter que ter muitas unidades experimentais aí, e pode ser que no seu experimento isso seja algo inviável, né? Agora, também, quando a gente tem, por exemplo, entre 3, 4, né, tratamentos, daí a gente vai ter, por exemplo, 3, você vai ter 3 ao quadrado, 9, né? Então você vai ter 9 observações. E quando você tiver 4, você vai ter 16 observações. Nesses 2 casos aí, é aconselhável, se você fizer um delineamento quadrado latino, que você repita, né, o experimento mais de uma vez, né, para fazer esse estudo. Daí agora a gente tem o modelo estatístico para esse delineamento aí. Nesse modelo estatístico, né, o delineamento quadrado latino, então ele apresenta esse modelo. Que cada observação, né, y e jk, ou seja, cada observação vai ser em função de uma média constante, um μ, né, uma média geral, o efeito de cada tratamento, que eu vou chamar aqui de tau i, né, de tau, o efeito do iésimo tratamento, tau i, o alfa j, né, o alfa vai ser o efeito das linhas, e o beta o efeito das colunas, né. E aí a gente tem que o epsilon e jk é o erro aleatório.
ele está associado, então, ao iésimo tratamento, na jésima linha, na késima coluna. E aí a gente tem que o I, né, a gente vai ter que, nós temos I tratamentos, então vamos ter que o número de tratamentos é igual a I, o número de linhas vai ser igual a I, e o número de colunas vai ser igual a I. E também o número de repetições, nesse caso, também vai ser igual a I. Agora vamos passar para a análise de variância, lembrando que na análise de variância a nossa hipótese H0 é que a média, né, do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, enfim, é igual até a média do iésimo tratamento, né? Contra a nossa hipótese alternativa de que pelo menos um par de médias difere entre si, né? Daí então a gente tem a nossa tabela, né, da análise de variância. E aí, nessa tabela, na análise de variância, nós temos aqui a fonte de variação, o FV, devido, então, aos tratamentos, né, as linhas, as colunas, ao resíduo e o total. Agora, nós temos os graus de liberdade. Aqui nós vamos considerar, né, que o I é o número de tratamentos. Então, se eu tenho I tratamentos, o grau de liberdade para tratamentos é I menos 1. Se o número de linhas é igual ao número de tratamentos, então o número de linhas também é I. O grau de liberdade para linhas I menos 1. Para colunas, eu tenho I vai ser menos 1. As somas de quadrados aí, soma de quadrados de tratamento, né, soma de quadrados de linhas, soma de quadrados de colunas, soma de quadrado do resíduo, soma de quadrados total. Quadrado médio aqui de tratamentos, quadrado médio de linhas, quadrado médio de colunas, quadrado médio da repetição. E nós temos, então, o F calculado. O nosso F calculado aqui, ele nada mais é do que o quadrado médio de tratamento pelo quadrado médio do resíduo, né? Assim como todos os delineamentos que a gente já viu anteriormente, nós estamos interessados em verificar o efeito de tratamentos. Consequentemente, nós vamos calcular um F calculado aqui, né, para tratamentos, que por sua vez é o quadrado médio de tratamentos pelo quadrado médio do resíduo. E aí esse F calculado eu vou comparar com o valor de referência, que é um F tabelado, para eu verificar se eu vou rejeitar ou não a minha hipótese nula. Então, quando o meu valor do F calculado for superior a um valor de referência, que é o meu valor do F tabelado, nós rejeitamos a hipótese nula, que são o quê? Que todas as médias são iguais entre si. Aqui, pessoal, só tem um errinho aqui, né, que o grau de liberdade para o total é I ao quadrado menos 1. Tá? I ao quadrado menos 1. Aqui também, né, em geral, a gente não se testa o efeito de linhas e colunas, né, assim como a gente já viu para o caso do delineamento em blocos causalizados. Pode ser que para o pesquisador em algum momento seja interessante fazer isso, mas aqui nós vamos considerar somente o teste para o efeito de tratamentos. Então, nós temos aí um exemplo de aplicação, né? Um pesquisador instalou um experimento para comparar 5 tipos de bacilos, A, B, C, D e E, usados para a produção de iogurte. No momento da instalação do experimento, o pesquisador verificou que o material experimental disponível, 25 unidades de 1 litro de leite, não era completamente homogêneo entre si, pois apresentavam variação quanto ao teor de gordura e grau de acidez. Então, para controlar essas duas fontes de variação, o pesquisador distribuiu os bacilos ao acaso, as amostras de leite, né, de tal forma que cada bacilo pudesse ser testado em todas as condições de teor de gordura e grau de acidez. O quadro, né, dado a seguir ilustra a distribuição dos bacilos às amostras de leite, bem como o volume em ml, né, de iogurte produzido. Então, nós temos aí, né, o nosso croquis do experimento. Aqui, então, o grau de acidez, né, vai ser relacionado com as colunas, né, que a gente tem, então, e o teor de gordura aqui com as linhas. Tá? Então, nós temos a variabilidade relacionada a colunas, que é o grau de acidez, e a variabilidade relacionada às linhas, que é o teor de gordura. Daí perceba, então, que nós temos 5 linhas e 5 colunas. Tá?
Consequentemente, nós temos 5 tratamentos, tá? Aqui, pessoal, nós já temos, então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, o tratamento, né? O A, ele apresentou um valor de 450, né? Ele, então, está na primeira linha, na primeira coluna, né? E na primeira linha. E assim por diante, né? Nós temos aqui depois o E com o valor de 620, o C com 680 e assim por diante. Tem-se aqui os totais, né? Esses totais aqui, os totais relacionados ao teor de gordura, os totais das linhas, né? E aqui nós temos os totais das colunas, que está aqui logo abaixo. E esse valor aqui de 19.310 é o total geral, ou seja, se eu pegar a soma de todas as linhas ou a soma de todas as colunas, me dá esse valor. Bem como a soma de todos os tratamentos também vai me dar esse valor aqui que a gente pode chamar de total geral. E aqui foi me dado também a informação dos total nada mais é do que a soma de cada observação ao quadrado, né, subtraído da soma de todas as observações elevadas ao quadrado, dividido pelo número de observações que eu tenho. Ou seja, 450 ao quadrado, mais 620 ao quadrado, mais até 890 ao quadrado. Né? Essa soma aqui toda, menos o total geral, né, que é a soma de tudo, ao quadrado, dividido por 25. Então, aqui, ó, 450 ao quadrado, 620 ao quadrado, 680 ao quadrado, mais até 890 ao quadrado. Menos, né, a soma de todas as observações, a soma de tudo, né, que dá 19.310, dividido pelo total de observações, que neste caso nós temos que são 25. Então, esse aqui é o valor da soma de quadrados total, 369.406. Depois fazemos a soma de quadrados de tratamento. Como é que a gente faz? A soma de quadrados de tratamentos vai ser os totais de cada tratamento ao quadrado, a soma dos totais de cada tratamento ao quadrado, dividido, né, nesse caso por I, ou seja, dividido por 5. Tá? E aí, nesse caso, né, pelas repetições, então os totais de tratamento são 3.395 ao quadrado, mais 4.345 ao quadrado, mais até 3.550 ao quadrado. Isso tudo dividido por 5, menos o total geral, a soma de tudo, ao quadrado, dividido por 25. Então, fazendo essa conta, eu encontro que a soma de quadrados de tratamento é 120.466. Depois, a soma de quadrados de linhas, né, são os totais das linhas lá, 3.150 ao quadrado, mais 3.980 ao quadrado, mais até 3.980 ao quadrado. Isso tudo dividido por 5, né, que é o número de colunas que eu tenho, né, menos 19.310 ao quadrado sobre 25. Fazendo a conta, então, a gente encontra 129.616. E a soma de quadrados de colunas são os totais de colunas, né, das colunas ao quadrado, somados, né, divididos por 5, número de tratamentos que eu tenho, né, número de linhas também, né, e de repetições, menos 19.310 ao quadrado sobre 25. Resultado aí, 82.506. E por último, nós temos a soma de quadrado do resíduo, que é a soma de quadrados total, né, menos a soma de quadrados de tratamento, menos a soma de quadrados de linha, menos a soma de quadrados de colunas. Então, o resultado aí dá 36.818. Agora, a gente monta aí a nossa tabela da análise de variância. Temos as fontes de variação aqui, tratamentos, né, com quantos graus de liberdade? 4, né, 5 menos 1, 4. A soma de quadrados de tratamento aqui. Linhas, temos 4 também, assim como colunas, né, o resíduo aqui 12, e o total que é 25, né, que é I ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado 25, 25 menos 1, 24. Temos as respectivas somas de quadrados aqui, para a linha, colunas, né, resíduo e o total.
Depois temos o quadrado médio, que é, por sua vez, a soma de quadrados dividido pelo respectivo grau de liberdade. Então, tem-se aqui os quadrados médios para tratamento, linhas, colunas e o quadrado médio para o resíduo. E depois, por último, temos o valor do F calculado, né? O F calculado aqui, no caso para tratamento, vai ser o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Fazendo essa conta, aí a gente encontra que o resultado é 9,81. Bom, agora eu preciso o valor de tabela, né? Nesse caso, o valor de tabela, na tabela F a 5%, considerando 4 graus de liberdade para o numerador e 12 graus de liberdade para o denominador. Esse valor de F aí, tabelado, é 3,26. Agora, eu tenho a minha conclusão, que vai ser o quê? Nós rejeitamos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Por quê? Porque o valor do F calculado é 9,81. Ele é superior ao valor do F tabelado. Portanto, a gente está na região de rejeição de H0. Então, rejeitamos a hipótese nula. Tá? Então, se eu rejeito a hipótese nula, daí eu não posso dizer que todas as médias são iguais entre si. Existe pelo menos um par de médias que diferem entre si, apesar de que pela análise de variância eu não consigo concluir isso. Para a gente fazer isso, nós podemos utilizar o teste de Tukey, né? Aqui vamos só para ilustrar o teste de Tukey. O teste de Tukey a gente precisa calcular a DMS, né? Que é o delta. Olhando lá na nossa tabela amplitude estudantizada, a tabela de Tukey, né? Considerando 5%, com número de tratamentos 5, não é grau de liberdade, é o número de tratamentos, que é 5, com o grau de liberdade do resíduo, que é 12. Multiplica a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, dividido por K, que é o número de repetições. Lembrando, nesse caso, nós temos 5 repetições. O valor de tabela aqui é 4,51, raiz quadrada do quadrado médio aqui do resíduo, que é esse valor aqui, dividido por 5. Fazendo essa conta, a gente acha esse valor de 111,72. Então, esse é a DMS do nosso teste de Tukey. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ordenar essas médias aí, colocar da maior média para menor. Então, esses aqui são os valores estimados, né? Média de B, de C, de D, E e A. Então, tem-se os valores aqui. E os valores da média, né, nós colocamos as letras, né, se por acaso existem diferenças. Sabendo, né, que médias seguidas de mesma letra, né, são iguais estatisticamente. Portanto, nós temos que a média de B é igual à média de C, porque tem a letra A. Né? A média de B é igual à média de D, também pela letra A, mas é diferente aqui já da média de E. E aí, então, a gente conclui, né, que, nesse caso, por exemplo, a média de B é diferente da média de A. Então, mas a grande questão no teste de Tukey é essa questão da sobreposição de letras, ou seja, às vezes mais de uma média aparece mais de uma letra. Então, isso aí pode ser que seja um fator que, em alguns momentos, cause uma certa dificuldade ou cause alguma uma confusão aí para o pesquisador. Mas, de qualquer forma, as médias que são seguidas de mesma letra são iguais estatisticamente ao nível de significância adotada no nosso teste. Bom, pessoal, nossa videoaula se encerra por aqui. Até uma próxima videoaula.